O presidente Alessandro Barcelos de vez abriu o jogo e deixou claro que sim, Elusmar Maggi e Delcir Sonda podem fazer investimentos agora no Internacional. Ele explicou o contexto desses investimentos e também tudo que o clube vem passando nesse momento de extrema dificuldade para todo o estado do Rio Grande do Sul e também para o Internacional, que foi atingido por esse momento no nosso estado. Ele também falou sobre a mudança de perspectiva. O Inter briga pelo quê? Vai ainda tentar vencer o Brasileirão? Vai ser a Sul-Americana? Vai ser a Copa do Brasil? Ele falou sobre apoiar ou não ter rebaixamento no Brasileirão. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre as importantes entrevistas que o presidente Alessandro Barcelos deu nas últimas horas, explicando muitas situações importantes. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e sair brincando lá na KTO. Já aproveita que o Inter entra em campo, tá? Terça-feira, a retomada do Inter contra o Belgrano lá em Barueri. Amanhã pela manhã tô embarcando para São Paulo. A gente vai contar muitas questões sobre essa partida de retomada importantíssima do Internacional, tá certo? Gente, vamos lá. O presidente Alessandro Barcelos deu duas entrevistas importantes hoje aqui no Rio Grande do Sul. Ele estava lá em Itu. Ele deu uma entrevista para o Simon Bianchini na Rádio Gaúcha e nos deu uma entrevista para o Luiz Henrique Benfica na Rádio Bandeirantes. E o presidente Alessandro Barcelos falou sobre muitos pontos importantes, tá? Ele abre as suas manifestações falando que o Inter é obrigado a voltar a jogar, que essa não era a intenção dele, não era a vontade, a ideia do clube, das pessoas do clube, do staff, dos próprios jogadores que estavam na linha de frente ajudando a população do Rio Grande do Sul. A vontade era seguir aqui no estado com a nossa gente, como disse o presidente Alessandro Barcelos, retomando também o processo de reconstrução, não só do Rio Grande do Sul, mas do próprio Internacional. Ele destacou que o clube passou por um período de inatividade e que ir para Itu é uma solução, não só pela informação que eu trouxe até aqui no canal, não tinha como treinar, quando o Inter vai para Itu lá em São Paulo, não tinha como treinar em Alvorada, por exemplo. E que em Itu, tu pode fazer um nível de concentração maior, que é tu não estar ali naquele ambiente que tu já tá pensando, ele mesmo deixou claro, estão lá em São Paulo, em Itu, pensando no que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. E que imagina se estivesse treinando no Rio Grande do Sul. E ele deixou claro que lá pode dar uma concentração maior para enfrentar um calendário que o Inter é obrigado a cumprir. Porque a vontade, repito, não era de estar cumprindo esse calendário nesse momento de dificuldade. Ele cita que lá dá para fazer 2 turnos, uma concentração maior, vai jogar 120 dias pelo menos fora, que é o prazo que se tem extraoficial para um retorno ao estádio Beira-Rio, num calendário que já é complicado, que vai ter 8 jogos para recuperar entre Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana, mas que ainda assim não tem como se desconectar de tudo aquilo que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Dentro disso, o presidente Alessandro Barcelos deixou claro que a perspectiva do Inter, que era de títulos nessa temporada, pela montagem do grupo que foi feita, pelo investimento, é diferente. Não tem como ser a mesma lá do mês de janeiro, e a gente sabe que o objetivo do Inter era fazer principalmente 38 finais e ganhar o Campeonato Brasileiro. Ele deixou claro que a perspectiva do início do ano não é a mesma de agora, que mesmo com o investimento, montagem do plantel é lógica, o Inter tem uma defasagem física e mental em relação aos adversários, fora de logística, que vai ser muito mais complicada, e isso inclui a parte física, mas também de não poder jogar nem no seu estádio. Não poder jogar com o apoio do seu torcedor em massa, como a gente vê no Beira-Rio, porque tu vai ter que estar jogando em outros lugares. Por exemplo, Caxias vai ter torcedor do Inter, mas não é a mesma coisa que no Beira-Rio. Em São Paulo vai ter torcedor do Inter, mas não é a mesma coisa que no estádio Beira-Rio também. Então, o Inter sabe disso, e ele deixou claro que jogo a jogo vai dizer pelo que o Inter ainda pode brigar nessa temporada, tá? Eu repito aqui a informação que eu ouvi no bastidor. Ouvi de pessoas do vestiário do Inter, que existe uma união, um pensamento e um discurso de sim,
que ainda há possibilidade do Inter vencer algo grande nessa temporada 2024. Vamos ver se isso vai se confirmar de fato. O presidente Alessandro Barcelos também falou sobre a possibilidade de não haver rebaixamento em 2024 no Campeonato Brasileiro. Uma pauta que foi levantada principalmente pelo Grêmio nos últimos dias. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e o técnico Renato Portaluppi falaram sobre o assunto, que conversaram com outros clubes da Série A, inclusive com o Internacional. Mas o presidente deixou claro na entrevista para a Band, lá para o Luiz Henrique Benfica, e também para o Simon Bianchini na Rádio Gaúcha, em GZH também, que ele não vê a possibilidade de não haver rebaixamento no Campeonato Brasileiro como uma solução. Ele não quis dizer, sou contrário a essa ideia. A informação que eu tenho no bastidor é que sim, o presidente é contrário à ideia. Mas na entrevista ele deixou isso mais ou menos claro, falando que ele não vê como uma solução, porque não dá pra pensar só agora. Tem que pensar, não vai ter rebaixamento. Como é que vai ficar o calendário de 2025? Vai reduzir estadual? Vai ter que aumentar um campeonato ou outro? Os clubes da Série A vão entrar direto nas oitavas da Copa do Brasil? O que vai acontecer em relação a isso? Tem que ser pensado. Não adianta só chegar e falar, a melhor opção é não ter rebaixamento. Tá, a partir disso, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a Série B desse ano? Os 4 vão subir, não vão subir? O que vai acontecer, de fato? O presidente não é muito favorável a essa ideia que é levantada pelo Grêmio nos bastidores. Amanhã tem uma reunião importantíssima, extraordinária, na sede da CBF, que os presidentes dos clubes estarão presentes, ou de forma presencial ou de forma online. Gente, eu quero falar agora sobre o apoio de investidores nesse momento do Internacional. Elusmar Mag e Delcir Sonda. O presidente Barcelos foi questionado pelo Benfica na Band e pelo Simon na Rádio Gaúcha se Delcir Sonda e Elusmar Mag, que foram pessoas presentes, colorados presentes, investidores presentes no momento das eleições, que colocou o presidente Barcelos tentando a reeleição, do outro lado o oponente era o Roberto Melo pela oposição, se os dois ajudariam. O presidente abriu as portas para que isso aconteça. Ele deixou claro que terá ajuda de grandes colorados. Ele não quis falar que o Sonda e o Elusmar vão botar grana, vão investir. E a gente tá falando não de investimento no futebol para contratações, tô falando de investimento pro Inter não ter tanto prejuízo, porque o Inter vai ter pelo menos entre 35 milhões e 40 milhões de reais de prejuízo para reinvestir em Beira-Rio, em CT Parque Gigante, em logística extraordinária que o Inter tá tendo agora com voos que não eram esperados, ter que alugar estádio, enfim, não é o caso da Arena Barueri, né, que o presidente deixou claro na entrevista que o Palmeiras e a Leila Pereira vão arcar com todo o custo, tá, do jogo contra o Belgrano. O Inter não vai gastar nada. Toda a operação, tudo de sistema operacional e operação do jogo mesmo, prática, vai ser com o Palmeiras. É uma ajuda que o Palmeiras está dando para o Internacional, até pela relação entre os presidentes Alessandro Barcelos e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Mas sobre o investimento do Elusmar Mag e também do Delcir Sonda, ele deixou claro que sim, isso pode acontecer. Há uma avaliação preliminar sobre a possibilidade de custos fora, mais custos de questões patrimoniais do clube. Ele disse que tem que buscar apoio, não tem o que fazer, não vai sair tudo do clube, de reorganização financeira, de tirar aqui e botar ali, não. Vai ter que ter ajuda. E que nesse contexto, o Elusmar e o Sonda, sim, são possibilidades, mas ele também destacou o apoio do governo, aquela reunião que teve com o Paulo Pimenta nas últimas semanas e com outros clubes gaúchos, de linha de crédito, de um apoio financeiro. Ele bateu na tecla de uma ajuda da CBF, que é o que o Inter está esperando também já há um tempo, não só financeira, mas de outras formas. E o Elusmar Mag e o Delcir Sonda, como grandes colorados investidores, também estão dentro desse contexto, e o presidente abriu as portas para que eles também ajudem o Internacional, e o Inter estará aceitando essa ajuda, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.